nome é Paulo Rogério da Cruz e vou usar a expressão militante, tá joia? Fameli Júnior, eu sou Fameli. Fameli Júnior, o Júnior do Peruche. Júnior do Peruche. Eu milito na Unidos do Peruche aproximadamente desde a década de 70, quando a gente ia para a escola de samba com os pais. E naquela época a gente não tinha concepção de instituição, porque a gente conhecia pessoas, porque os pais falavam: olha o seu Zezé, pai da Márcia, pai do Chimbica. Olha o seu Cid, pai do Patrick, nosso mestre de bateria, pai da Darcilene. Olha o seu Fizó, tio do Patrick. Então, olha o seu Calão sempre no comando, lá no meio, sério. Era o general da banda, vamos dizer assim. A gente conhecia pessoas, a gente não conhecia a instituição. Com 10 anos, a gente vai conhecer a Mocidade Alegre. Muito bom. Por intermédio de um tio meu, que era ritmista da Unidos do Peruche, João Dionísio. Depois ele virou compositor na Unidos do Peruche, e eu não sei por que cargas d'água ele foi parar na Mocidade Alegre. E aí, com 10 anos de idade, a gente foi tudo conhecer a Mocidade Alegre. Mas eu já era Peruche, porque todos os meus amigos de escola desfilavam no Peruche, todos os amigos do bairro desfilavam no Peruche. Mas o Peruche era chapa quente. Falava para as mães: mãe, eu vou sair no Peruche. Não, menino, fica em casa, não vai no Peruche. Então a gente ia no Peruche escondido. 10 anos de idade, 11 anos, a gente desfilava na Mocidade, lá na ala da tia, lá na Mocidade. Ela da minha tia Matilde, a gente desfilava na Mocidade. Quando eu fiz 14 anos de idade, mãe, eu vou sair no Peruche. Aí eu me ingresso na bateria do Peruche com 14 anos de idade, onde eu já fazia alguns freelances lá, com o mestre Gilberto Bonga. Na tenridade, a escola desfilava lá na Engenheiro Caetano Álvares, ensaiava na Engenheiro Caetano Álvares, desfilava na São João, depois na Tiradentes. Desfilou uns anos na São João, depois foi para Tiradentes. Então era assim que a gente começou a conhecer o Peruche. E aí eu desfilei na bateria até ir pro quartel, até 18 anos eu desfilei na bateria. Aí já veio um novo presidente, já não era mais seu Calão, já era Walter Guarilho, o presidente da escola. E aí o Walter Guarilho, com aquele afã de trazer um título para a escola, igual um time de futebol, ele trazia os melhores para dentro da escola. Os melhores do mundo do samba que ele conhecia, trazia para o Peruche. E a gente, menino, aprendia com muito sambista bom que passava por aqui. Hoje a gente fala workshop, mas antigamente o presidente trazia um diretor de harmonia de uma escola conceituada para cá, para dar uma aula, uma palestra. Então a turma da molecada ficava ali aprendendo. E desse meio saiu grandes diretores de harmonia aqui na escola. Saiu o Dirceu, saiu o Oberdan, saiu eu, saiu o Bira. O finado Bira não está mais com a gente hoje. Então, assim, Betão, Rubinho, uma turma. Aí vem o ano de 88. O ano de 88, Filhos de Mãe Preta. Um grande enredo carnavalesco aqui, era Raul Diniz, na época. E o diferente daquele ano era um samba afro, e a gente trabalhava aqui muito, os ateliês da escola trabalharam muito com juta, saco de estopa e ráfia. Apesar de serem materiais muito rústicos, no conjunto da escola ficou muito bonito. E aquele enredo Filho de Mãe Preta, com aquela indumentária toda, casou incessantemente. A escola entrou na avenida assim com um grande enredo, e naquele ano a gente tinha 2 ícones no carro de som, que era Jamelão e Eliana de Lima. Então, assim, tinha muito componente na escola, porque Peruche sempre foi grande dentro do seu bairro, mas com Jamelão no microfone a escola cresceu mais um pouco. Então foi muito bacana aquele ano, e o enredo era um enredo muito rico, o qual a arquibancada respondeu assim com muita vibração. E o mais bacana, e um diferencial que teve nesse desfile, é que era assim:
o trabalho foi feito muito rústico. Então tinha muito spray, como se fosse grafite. Na juta, no saco de estopa, inclusive no chapéu. Tinha um pompom assim com aquele... É um capim santo que ia no chapéu com spray. Vermelho, preto e branco, eram as cores... Vermelho, preto e vermelho. Verde, preto e vermelho eram as cores da África. São as cores da África, eram as cores que tinham no chapéu. E na avenida caiu uma chuva. E o cheiro de saco de estopa exalava na avenida inteira. E aquela tinta escorria do chapéu para o rosto. E o Peruche sempre teve aquele diferencial, né? Que nem o samba enredo de Pirapora. Sempre teve muito branco no samba. A nossa bateria é um celeiro de ritmista. E aqui no Parque Peruche, quem não era lutador de boxe tinha que ser bom na mão. Se não era jogador de futebol, era ritmista. Então a bateria do Peruche sempre acolheu muita gente do bairro. Casa Verde, Parque Peruche, Bairro Limão, Cachoeirinha. Nossa bateria sempre foi muito rica de ritmista. E aquele ano, Filho de Mãe Preta, a escola chegou muito perto de beliscar o título. E agora a gente tem esse desafio para 2027. Como sempre, nunca foi fácil fazer carnaval na Unidos do Peruche. Infelizmente, estando no acesso 2 é um pouco mais difícil, apesar que o peruchiano de verdade não se vê no acesso 2. A gente briga, a gente discute, a gente resolve situações, mas sempre olhando um para o outro como a gente é grupo especial. Então a gente saiu de um lugar... Nós estamos num lugar hoje que a gente não aceita. Então, com esse enredo Filhos de Mãe Preta, a gente acredita que a escola está vivendo um momento único de transição, e posso dizer que é um momento inenarrável, porque eu sou Peruche há muitos anos, e eu posso dizer assim, nos momentos que o Peruche foi mais forte, nem quadra a gente tinha. A gente desfilava na beira do rio. E para 2027 a gente vem no acesso 2. Então, nos momentos que a gente é mais fraco, a gente se transforma. Então, eu acredito que com esse enredo Filhos de Mãe Preta, a Peruche vai se transformar. Se fosse só eu que estivesse sonhando sozinho, era só um sonho. Mas é muita gente sonhando a mesma coisa. E aí vai ser difícil segurar. Eu acredito que 27, a arquibancada vem junto. É, Filhos de Mãe Preta, é carnaval. Somos todos filhos de Mãe Preta. Todos, todos. Tem aqueles que pensam que não são, são. Nossa, eu tô aqui desde os meus 7, 8 anos de idade. Já tá chegando quase na casa dos 50, né? Claro, sempre espaçado, né? Brigo, saio, volto, mas brigo de novo, mas aí eu volto, eu brigo, mas eu ajudo de fora, e agora eu voltei para 2027, né? Porque eu sou um dos idealizadores da releitura do Filho de Mãe Preta. Sou eu. Afinal de contas, somos todos filhos de Mãe Preta, né? E aí, quando eu retorno a convite do Maurílio, na verdade, um outro componente foi me buscar, o Marco Oliveira, o Marcão, e ele vai me buscar dizendo que a escola precisava de mim, né? Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos escutar vocês pela 1000ª vez, vamos lá. Mas aí é o Maurílio, e o apelo do Maurílio para mim foi muito importante, porque eu gosto muito do Maurílio, eu sou muito leal ao Maurílio, é uma pessoa que me respeita muito, eu respeito muito. E aí eu volto com a ideia de que tinha que se fazer uma releitura, apesar de ser contra, né, a tal da releitura da reedição, sou totalmente contra, porque a escola de samba, ela faz parte do processo de criação. É para isso que existe a escola de samba. Criar sambista, criar samba, criar tema, criar compositor, batuqueiro, passista, e aí então tem que criar o tema, tem que criar o enredo, e o Peruche sempre foi uma escola de samba, inclusive ao lado do Nenê, neste quesito é pioneira, né, do enredo, né?
Eles brigam lá, falar que foram eles, mas nós também. Então, a briga é boa, né? Em 1988, o Peruche já estava num processo de reformulação da escola, tá? Então, o Peruche já seguia esse processo de reformulação. E quando o presidente Walter Guarulho, ele assume em definitivo a escola em 84, quando ele assina a ata, a ideia era de que em 3, 4 anos o Peruche viesse para a avenida para disputar o carnaval de igual para igual com as demais escolas, com dinheiro, porque o Peruche sempre foi uma escola de samba pobre, uma escola de samba realmente de comunidade, e que depende só do seu povo. Então não tinha recurso para enfrentar o carnaval como ele vinha acontecendo. Já era grande, já era grande. Tão grande que o Peruche em 88 desfila com 3.600 componentes. Muita gente. Muita gente. E nós fomos a última escola de samba a fechar o desfile. Então tudo estava, né, a favor do Peruche. E aí, esse projeto foi um projeto muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. O que acontece? Nas eliminatórias de samba enredo, esse não era o samba que ia para a avenida. Não era. Não era esse samba. Aí o que acontece? Ganhou o samba, mas o samba começava com "Ê, mãe África, espalhando seus filhos no mundo, esse banzo tão profundo", aí lá no final, né, "filhos de mãe preta, neto de Yorubá, contagiando o mundo e exaltando os orixás, ê, mãe África", mas estava alguma coisa faltando no samba. Tem alguma coisa aí que não tá batendo e precisa... O samba é o samba, mas tá com algum problema nesse samba aí. Aí, José Armando Daia, Armando da Mangueira, e o seu filho Rifai, Armando da Mangueira, que puxou o samba na avenida junto com a escola, eles vêm com a Totobalu, aí, a Totobalu, aí se tornou um dos maiores sambas da história da escola, do Carnaval de São Paulo. Esse samba, ele foi tese em Massachusetts. Não sei se eu falei correto, porque eu sou, eu sou Ariano Suassuna, né? Eu tô no Brasil, né? Então eu falo Word, eu escrevo Word, né? Com OR, né? E esse samba foi tese também na Faculdade do Rio Grande do Sul e do Paraná, Universidade Federal, porque neste samba tem uma palavra que essa palavra ela não existe no dicionário iorubá. Ela acontece no Brasil após o samba do Peruche. Mas 88, o que acontece? Raul Diniz, feliz Raul Diniz, sempre feliz o Raul Diniz, e ele faz Filhos de Mãe Preta, que seria aos 100 anos, né, da libertação, da Lei Áurea. Porém, a Lei Áurea ficou para trás no próprio desfile, porque a Mãe Preta é que se tornou a grande protagonista junto com seus filhos. Então, do começo ao fim da escola foi uma emoção total. Os negros estavam sendo ali bem representados por uma escola de negro, por uma escola de pobre, por uma das escolas mais importantes de São Paulo, do estado de São Paulo, para o samba e para o carnaval de São Paulo, pioneira em praticamente tudo como escola de samba. Como escola de samba nós somos pioneiros em praticamente tudo. Tudo que se tem hoje se deve muito ao Peruche. Muito. E tudo isso foi ficando para trás. Para trás. E aí quando a gente vem com a história de fazer a rememória da escola, é para que essa história venha. Porque assim, nós perdemos muito. Muito, nós perdemos muito. Todo dia a gente perde um pouquinho. Não sei se por má administração, se por descaso, se por ser uma escola de samba negra, de ser pobre, uma escola de samba muito sofrida. O Peruche é uma escola de samba muito sofrida. Perseguida pela lei de vadiagem, perseguida na ditadura militar, perseguida pela democracia, perseguida... Aí você vai falar, pela democracia? Pela democracia. Porque, de repente, na democracia, alguns dos meus amigos servem, outros não. E esses outros sempre acabam sendo o Peruche, muitas vezes ficada de lado. Talvez culpa da nossa comunidade, de nós mais antigos, de nós componentes mais antigos, dos novos que chegaram, não sei. Não sei, é um misto aí de muito sentimento. Então, assim, quando a gente fala, vamos fazer Filhos de Mãe Preta e o Maurílio aceita,
toda a história da escola vai estar passando ali na avenida. E assim, foi em 88 a mesma coisa. Porque em 88 a gente já havia perdido muita gente. Muita gente já não estava mais na escola. Muita gente não estava mais. Muita gente não estava mais. Já não tinha mais catimbau, não tinha mais manezinho dentro da escola, ele já tinha ido embora para outra escola há muito tempo. Janete já não estava mais na escola. Estava viva, mas já não estava na escola. Minha madrinha, Ivonete, madrinha de batismo, não de samba, de batismo, junto com o seu Carlos, ela não estava na escola. Viva, mas não estava na escola. Ivonete foi a primeira puxadora oficial de samba enredo de São Paulo. Na época que ela cantava e a voz dela engolia a bateria de qualquer escola de samba. Então, quando você faz Filhos de Mãe Preta lá em 88 na Avenida, que a Tiradentes canta com a escola inteira, do começo ao fim, ali está passando a negritude. Eu estava na aula dos Infernais, do Gregório. E assim, em 88, eu era muito garoto ainda. Era garoto. Mas eu vivia aquela emoção junto principalmente com os mais velhos. Eu sempre fui muito ligado aos mais velhos. Afinal de contas, eu sou afilhado de batismo de Carlão do Peruche, né? De Ivonete. Mas veja bem, em 88, a quadra estava sendo finalizada, a construção. Eu tenho as imagens da construção da quadra sendo finalizada, né? Eles aqui cimentando, rebocando, fazendo. Em 88 é lançado o Cantinho do Peruche, que depois ele sai da quadra e vai realmente para o Cantinho do Peruche. 88 foi um ano de libertação para o próprio Peruche. Aí vem Jamelão, vem Helena de Lima no seu mais alto, era o auge da Helena de Lima, não foi nem Água Cristalina, Mariana, que marcou a carreira dela, mas Filhos de Mãe Preta foi algo transcendental. Eu vivia, a gente vinha a pé da minha casa para cá, eu moro no bairro ainda da escola. A escola saiu do bairro, mas eu tô lá. E a gente vinha a pé. E aí eu via, conforme a gente vinha vindo a pé, outras pessoas vindo a pé, e outras. E aí daqui a pouco isso aqui tava que não cabia de gente. Isso não cabia de gente. E aí nós ficamos em 5º lugar no Carnaval de São Paulo. E até um dia desses aí, a Raquel me encontrou aqui, ela viu eu ensaiando o canto da escola, eu tô como presidente da harmonia, né, da escola, e direção de carnaval também, faço parte, e ela viu eu cantando, ela falou, a mesma alegria sua de 88 é a mesma que você tá tendo agora. Um pouquinho mais devagar, porque agora você tá velho, né? Agora você não samba mais no pé, né? Eu falei, não sambo mais, no pé não. E não toco mais nada também. E assim, mas a mesma alegria que eu tive lá, naquele ano, 37 anos depois, eu coloco de novo, engoli todas as minhas mágoas que eu tenho, não da escola, mas de pessoas que passaram pela escola, muita mágoa, e aí eu engoli essa mágoa, engoli ela, e falei pro Maurílio, vamos pro desafio. E a Peruche vem com tudo. Pode acreditar. 88 foi foda. E 2027 vai ser também.